Olá, eu sou Emanuel Carvalho, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Seja bem-vindo ao nosso programa New Hope. Nós estamos na nossa série de conversas sobre ansiedade, como viver em paz em meio ao caos. Nessa nossa série de conversas, nós temos falado sobre remédios contra a ansiedade. Todos estes remédios vindo da palavra de Deus. Temos olhado para o texto de Paulo, alguém que tinha todos os motivos do mundo, humanamente falando, para viver em ansiedade. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos encontrar Paulo em paz, mesmo em meio ao caos. E é com ele que nós temos aprendido sobre os remédios contra a ansiedade. Nessa nossa sequência de conversas, nós já falamos sobre a realidade de conseguirmos viver em paz em meio ao caos, sendo esta uma possibilidade real nas nossas vidas. Depois nós falamos sobre o remédio da alegria e o remédio da amabilidade. Hoje nós vamos para o terceiro remédio. Hoje nós vamos falar sobre oração. Este é o terceiro remédio que Paulo nos apresenta como um remédio contra a ansiedade. Se você está ansioso, se você está lutando contra a ansiedade, o conselho de Paulo para você é: ore, apresente ao Senhor as suas súplicas e orações. Veja o que diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Hoje nós vamos falar sobre essas orações e súplicas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que este ensino ele está presente em inúmeras partes, por meio de textos e por meio de histórias. Este ensino que a oração é um remédio contra a ansiedade. A entrega ao Senhor das nossas preocupações é um meio pelo qual o nosso coração é protegido, liberto da ansiedade. Veja, eu vou citar apenas aqui alguns textos e algumas histórias onde este princípio, onde este conceito é apresentado. O primeiro texto é 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aqui é Pedro dizendo: entregue ao Senhor, coloque diante dele a sua ansiedade. Depois, Tiago capítulo 5, verso 13. Alguém de vocês está aflito? Faça oração. Veja, o que Paulo está dizendo aqui encontra laços, encontra fundamento em toda a palavra de Deus. Se nós estamos aflitos, devemos apresentar ao Senhor, entregar ao Senhor as nossas angústias, aflições, ansiedades e devemos orar ao Senhor. Quando ele usa essas duas palavras falando de apresentar ao Senhor as nossas súplicas e orações, acredito que aqui ele está falando sobre o nosso ato de entrega das nossas preocupações, dizendo: Senhor, isso é demais para mim, eu coloco diante do Senhor. Mas também está falando da nossa liberdade que temos como filhos de colocar diante do Senhor as nossas vontades, os nossos desejos de uma maneira específica, porque Ele é o nosso Pai. Ele se importa também com aquilo que está no nosso coração. Quando ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem ao Senhor as suas súplicas e as suas orações, é disso que ele está falando. Ele está falando dessa realidade de entregar ao Senhor, de colocar: Senhor, eu entendo que não consigo lidar com isso sozinho, que esta é uma questão que preciso colocar em tuas mãos, eu entrego ao Senhor. Mas também está falando sobre essa realidade que podemos colocar diante do Senhor os nossos desejos. Senhor, mas sobre este ponto, sobre essa área, eu gostaria que o Senhor agisse, que o Senhor transformasse, que o Senhor curasse, que o Senhor abrisse esta porta, que o Senhor transformasse este coração, que o Senhor viesse com uma provisão específica, falando dessa liberdade que temos de ser específicos em nossa oração. Veja, não apenas encontramos textos específicos sobre essa relação de súplica e oração contra a ansiedade, mas também encontramos histórias. Por exemplo, a história de Daniel. Daniel, quando foi ameaçado pelo rei, ficou sabendo de toda a estratégia para acabar com a vida dele, porque ele era fiel ao Senhor. Diante de uma ameaça, o que Daniel foi fazer? Daniel foi orar, mostrando para nós que a melhor forma de lidarmos com as ameaças da vida é em oração. Mas o mais belo de tudo isso, o maior exemplo que temos é o próprio Senhor Jesus. Veja, antes do Senhor Jesus escolher os 12 discípulos, o que ele foi fazer?
ele foi ao monte orar. Aqui é Jesus nos ensinando, sempre quando temos de tomar uma decisão importante, e ali era uma grande decisão, eram aqueles que iriam dar continuidade à missão dele, depois dele subir aos céus. Antes dele tomar essa decisão, uma decisão que nós, no lugar dele, poderíamos ficar ansiosos, o que Jesus fez? Jesus foi orar, nos ensinando que a oração é um remédio contra a ansiedade, quando temos de tomar decisões importantes na nossa vida. Mas também vemos Jesus orando em um outro momento muito importante, quando ele estava prestes a ser crucificado. Antes deste momento, Jesus vai ao monte orar. E ali, naquele momento de oração, Jesus está preparando o coração dele para enfrentar um grande sofrimento. Aqui é Jesus nos ensinando que todas as vezes que estivermos diante de uma realidade de dor, de sofrimento, que a ansiedade tenta tomar conta do nosso coração, o primeiro movimento que devemos fazer é dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor com súplicas e orações. Estes textos, essas histórias são para nós muito mais do que um motivo de ênfase, de o Senhor dizendo para nós aí, oração é importante, súplicas são importantes no momento de ansiedade ou para nos livrar e nos proteger da ansiedade. É muito mais do que isso. Aqui nós temos podemos dizer, uma doutrina sobre a importância da oração contra a nossa realidade de ansiedade. Aqui é o Senhor nos ensinando, a oração importa. Se você está ansioso, ore ao Senhor. E deixe-me trazer agora um exemplo ainda mais concreto, um exemplo que vai nos... como que desenhar para nós este ensino de uma maneira bem específica. É o momento em que Jesus ora antes da sua crucificação. Vamos olhar para esta oração, porque talvez uma das questões que surge quando falamos sobre oração contra a ansiedade seja a seguinte: ok, pastor, eu entendo que a oração é importante, mas parece que para mim ela não funciona. Quando enfrento as minhas dificuldades, quando enfrento as minhas lutas, eu dobro o meu joelho para orar, eu coloco diante do Senhor e muitas vezes a impressão que eu tenho é que não adiantou nada, que Deus não ouviu e às vezes a questão está tão forte dentro de mim que eu dobro os meus joelhos para começar a orar e quando eu falo do meu problema, parece que ele me rouba daquele momento de oração e já começo a pensar nas possibilidades, nas ameaças e não adianta nada. Como então orar de maneira que ela me proteja dos braços da ansiedade? Vamos olhar para a oração que Jesus fez. Essa oração ela está em Lucas capítulo 22, verso 41 e 44. Vamos aprender com Jesus a como orar de maneira que sejamos libertos da ansiedade. Lucas capítulo 22, do verso 41 até o verso 44. Aqui é Jesus no Monte das Oliveiras, prestes a ser crucificado. Ele se afastou deles a uma pequena distância, deles aqui os discípulos. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando nós olhamos para essa oração de Jesus, nós podemos identificar pelo menos 3 elementos que estão presentes aqui: sinceridade, especificidade e submissão. Sinceridade, especificidade e submissão. Onde nós vemos sinceridade? Quando nós olhamos aqui Jesus orando ainda mais intensamente e suando sangue, nós vemos aqui um Deus humano orando ao Pai, extremamente vulnerável, chorando, sangrando, e ali diante do Pai em sua aflição, vulnerabilidade. A oração que funciona é essa oração sem máscara, é essa oração onde nós colocamos a nossa vulnerabilidade diante de Deus, colocamos a nossa angústia, colocamos o nosso medo, colocamos a nossa dor diante de Deus e nos quebrantamos na presença dele. Isso cura, isso nos liberta, isso tira aquilo que está travando o nosso fôlego, está entalado na garganta, é isso, é Deus humano, Deus homem orando ao Pai e colocando para fora com sinceridade a sua dor. Mas não apenas isso, tem especificidade quando ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice. Ali é o Deus humano falando da sua vontade.
E porque essas palavras estão registradas aqui para dizer que nós podemos colocar diante de Deus os nossos desejos, aquilo que queremos. E quando ele coloca isso diante do Pai, ele não apenas é específico, mas ele também é submisso. Portanto, seja feita a tua vontade. Eu compreendo que a tua vontade é boa, perfeita, agradável, e eu descanso no teu poder e na tua soberania. Sinceridade, especificidade e submissão. Esta é a oração que nos liberta da ansiedade. Se você está ansioso, seja sincero com Deus, coloque a sua dor, feche a porta do seu quarto e vai ter uma conversa séria com Deus. E neste momento, coloque também um desejo do seu coração, seja específico no dia, horário, momento, lugar. Você está conversando com seu Pai. Mas ao mesmo tempo, não esqueça de ser submisso a Ele, dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor tem poder para fazer isso, e não apenas isso, fazer além daquilo que eu posso imaginar. Eu confio no Senhor, eu entrego ao Senhor. E essa realidade, esta oração é o que traz paz ao nosso coração no momento de ansiedade. Faça isso e a paz de Deus invadirá seu coração. Este tipo de oração, este tipo de atitude, ela nos ajuda a não apenas a colocar para fora aquilo que está dentro do nosso coração, mas também nos ajuda a ver o agir de Deus. Quando somos específicos, nós conseguimos ter bem claro na nossa mente o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está fazendo na nossa caminhada, e conseguimos ver, então, o agir e o poder de Deus na nossa vida e na nossa ansiedade. Veja, a oração é o remédio que Paulo nos apresenta contra a ansiedade. Era o que ele usava para lutar contra as ameaças que sondavam o coração dele, sejam elas políticas, sejam elas da história, sejam elas humanas, de outras pessoas contra ele. Ele orava. Bom, veja, a oração, ela tem um efeito psicológico. Os psicólogos já dizem isso, esse ato de você fechar a tua porta, de você colocar para fora, isso é terapêutico. Por isso nos livra da ansiedade também. Os neurocientistas também agora estão estudando o efeito positivo da oração na nossa mente. Estão falando que quando nós dobramos os nossos joelhos, oramos ao Senhor, isso tem um aumento da irrigação da parte do lobo pré-frontal da nossa mente, a parte que é responsável pelas tomadas de decisões, e isso fortalece o nosso cérebro, causando quase que uma hipertrofia, no sentido de fortalecimento do nosso cérebro, e isso nos ajuda a lidar com as questões que temos de tomar decisão. A oração ajuda tanto na questão psicológica, quanto também numa questão neurológica, mas o ponto principal não é nem os seus efeitos psicológicos e neurológicos, são seus efeitos espirituais. E aqui é o sobrenatural de Deus. Porque um detalhe, eu não sei se você reparou nisso, mas um detalhe interessante neste texto que nos diz aqui sobre essa realidade espiritual da oração, na oração de Jesus, está no verso 43. Depois que Jesus ora, ou enquanto Jesus orava, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quando você ora, o Senhor manda um anjo dele para estar ao seu lado e te fortalecer. Foi assim com Daniel. Quando Daniel entrou na cova dos leões, o Senhor mandou um anjo. Foi assim com os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles oraram e entraram na fornalha, o Senhor mandou um anjo para estar do lado deles. Foi assim com Paulo e Silas na prisão. Enquanto oravam e cantavam, o Senhor mandou um anjo para estar do lado deles. Foi assim com Pedro e João, quando estavam na prisão. Enquanto oravam, o Senhor mandou um anjo para estar do lado deles. O que eu quero dizer para você é: a oração tem poder. Quando nós oramos, o Senhor dá ordem aos seus anjos para estar ao nosso lado, para nos fortalecer. Às vezes esses anjos vão nos livrar do mal, mas às vezes esses anjos vão nos fortalecer para enfrentar o mal. Portanto, se você está ansioso, ore ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha trazido uma nova esperança para o teu coração. Que Deus te abençoe.